Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos e amados, nós estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã para meditarmos a Sua palavra, fazer a nossa oração da manhã, pedir a Deus as graças e bênçãos sobre cada um de nós, sobre as pessoas que pedem as nossas orações, sobre os doentes, a conversão dos pecadores e as almas do purgatório. Oremos. Deus onipotente, fonte de todo dom perfeito, semeai em nossos corações o amor ao vosso nome, e estreitando os laços que nos unem convosco, fazei crescer em nós o que é bom e guardai com amorosa solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais perto para cima. E isto vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados, nós estamos hoje celebrando o 22º domingo do tempo comum. A Sagrada Liturgia nos diz que se engana quem pensa que o Evangelho de hoje é um guia de etiqueta e de boas maneiras em banquetes e recepções. Nada disso. Jesus, nosso Senhor, pensa aqui no banquete do reino, no final dos tempos, que é preparado pelo banquete da vida. Desta vida nossa de cada dia, sim, porque somente participará do banquete do reino quem souber portar-se
no banquete da vida. E neste banquete, no desta vida, o Senhor hoje nos estimula a duas atitudes, dois comportamentos profundamente evangélicos. Primeiramente, a humildade. Quando tu fores convidados para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar, vai sentar-te no último. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. O que é ser humilde? Humildade deriva de humus, pó, lama, barro. Ser humilde é reconhecer-se dependente diante de Deus, é saber-se pobre, limitado diante do Senhor. Quem é assim sabe aliviar-se na justa medida, porque sabe ver-se à luz do Senhor. O humilde tem diante de si a sua própria verdade. É pobre e indigente, mas infinitamente agradecido e amado por Deus. Por isso o humilde é livre, e porque livre, manso. Tinha razão Santa Teresa de Jesus quando afirmava que a humildade é a verdade. O humilde vê-se na sua verdade porque vê-se como Deus o vê, vê-se com os olhos de Deus. Então o humilde é aberto para o Senhor, dele reconhece que é dependente e a ele se confia. Podemos assim compreender as palavras do eclesiástico: Filho, realiza teus trabalhos com mansidão. Na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade, e assim encontrarás graça diante do Senhor. O Senhor é glorificado nos humildes. É assim porque somente o humilde, que reconhece que depende de Deus, pode ser aberto e escolher como uma criança o reino que Jesus veio trazer. A segunda atitude que o Cristo hoje nos ensina é gratuidade. Quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. A gratuidade é a virtude que dá sem esperar nada em troca. Dá e sente-se feliz, sente-se realizada no próprio dar. Se prestarmos bem atenção, a gratuidade é filha da humildade. Só quem sabe de coração que em tudo depende de Deus e de Deus tudo recebeu gratuitamente, também sente-se impelido a imitar a atitude de Deus, dar gratuitamente. De graça recebestes, de graça dai. Ou, como dizia Santa Teresa do Menino Jesus, viver de amor é dar sem medida, sem nesta terra salário reclamar, sem fazer conta eu dou, pois convencida de que quem ama já não sabe calcular. Pois bem, quem faz crescer em si a humildade e cultiva a gratuidade, experimenta a Deus e seu reino, pois aprende a sentir o coração do próprio Deus, que tudo nos deu gratuitamente.
Quem cultiva a humildade e a gratuidade deixa o reino ir entrando em si e entrará um dia no reino de Deus. Mas, se pensarmos bem, nada disso é fácil, pois vivermos no mundo da autossuficiência e dos resultados, o homem já não mais se sente dependente de Deus, deseja ele mesmo fazer a vida do seu modo. Assim se fecha para Deus e para ele, se fechando, já não mais reconhece no outro um irmão e não experimentando a misericórdia gratuita de Deus, já não sabe mais dar gratuitamente. Tudo tem que ter retorno, tudo tem que apresentar contrapartida, tudo tem que, cedo ou tarde, dar lucro. Tudo é pensado na lógica do custo-benefício. Como é triste a vida quando é vivida assim, mas não será o nosso caso. Pensemos bem, porque, se assim o for, jamais experimentaremos Deus de verdade, jamais conhecê-lo-emos de verdade. Nunca é demais recordar a advertência da Escritura. Quem não ama não conhece a Deus. Caríssimos, aproximemo-nos de Jesus, mediador da nova aliança, e supliquemos a graça de um coração renovado, um coração convertido, um coração de pensamentos novos e novas atitudes. Que durante toda esta semana tenhamos a coragem de analisar e revisar nossas atitudes em casa, com os amigos e próximos, com os companheiros de trabalho e de tudo, e examinemo-nos diante do Cristo nosso Deus, no que diz respeito à humildade e à gratuidade. Recordemos que se tratam de duas atitudes que foram nosso coração por pulsar em sintonia com o coração de Deus. Recordemos como dizia São Bento, que pela humildade se sabe e pela soberba se desce. Para onde se sobe? Para o banquete do reino de Deus. Para onde se desce? Para a penúria do antirreino, do reino de Satanás. Peçamos, suplicando ao Senhor a graça da conversão que somente com nossas forças somos incapazes e impotentes para encetar. Que Deus nola conceda. Assim seja para sempre, pelos séculos. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Oremos. Revigorados pelo pão da messe celeste, nós vos pedimos, Senhor, que este alimento da caridade fortifique os nossos corações e nos leve a vos servir nos irmãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Senhor Jesus, agradeço a todos. Que Deus derrame graças e bênçãos sobre cada um de vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desçam sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz, que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Tenham todos um abençoado domingo e uma semana que se inicia cheia das graças e bênçãos de nosso bom Deus.